Qual o seu nome? Bom dia, Júlia. Meu nome é Amanda Silva, eu sou psicóloga, atuo na área há mais ou menos 10 anos, tenho experiência com crianças, adolescentes e adultos também. Embora atualmente eu atenda somente adultos, eu fiquei por um bom tempo cuidando, né, de crianças típicas e atípicas também durante a minha trajetória. Muito obrigada, Amanda. Como você define neurodivergência no contexto infantil? Bom, eu entendo a neurodivergência como as diferenças na maneira com que algumas crianças funcionam. Então, o que eu estou chamando de funcionamento? O aprendizado, os sentimentos, a interação delas com o mundo. E que diz respeito à diversidade das pessoas de uma maneira geral, né? Quais sinais costumam levar os pais a buscar a avaliação psicológica cedo? São nos momentos em que os filhos começam a fugir daquilo que é considerado padrão das outras crianças, a dar uma funcionalidade para a brincadeira. Então, assim que eles veem que os filhos não alcançaram esses marcos que são importantes, eles buscam ajuda, né? E a partir daí começa um processo investigativo mesmo, né? A medicalização em crianças neurodivergentes acontece de forma necessária ou muitas vezes precipitada? Então, essa pergunta ela é muito importante, né? Em alguns momentos, eu vejo que os pais eles já querem uma solução de imediato. A gente vai até falar um pouquinho desse imediatismo, mas já vi assim vários exemplos de crianças chegarem nos consultórios e já serem medicadas na primeira consulta, sem fazer uma avaliação mais global, uma avaliação mais completa. Porque quando você está entrando com uma medicação, você está alterando vários padrões de funcionamento ali, não só a nível biológico. Então, eu já vi dos dois jeitos, assim, crianças sendo medicadas bem precocemente, assim, em que não se esgotaram todas as possibilidades de intervenção, mas já vi também famílias muito atentas, acreditam numa intervenção mais gradativa. Então, elas esgotam todas as possibilidades. Quanto também da entrada da medicalização de uma maneira, enfim. Entendi. Quais são os riscos, na sua opinião, da medicalização precoce? Nossa, são tantos riscos. Eu acho que a criança ela fica rotulada, estigmatizada, dependendo do ambiente, né? Assim, principalmente quando essa medicalização ela vem de um jeito muito abrupto. Então, às vezes, é uma criança que é ativa demais, que tem uma energia lá em cima, e às vezes toma um remédio ali, vai ficando mais paralisada, vai ficando um pouco mais deslocada daquilo que a gente observa, que faz parte da identidade e da personalidade, da maneira de ser, né, daquela criança. E aí, um risco muito grande também, porque a criança passa a não se entender, ela passa a se ver de uma maneira muito restrita. Isso pode afetar a autoestima, a autoconfiança e até questões de identidade, para além desse diagnóstico que eles me deram. Uma outra coisa também que tem a ver com essa questão dos comportamentos do dia a dia, muito brusca também, dos comportamentos, da expressão das emoções. Então, assim, vamos supor que a gente está tendo uma criança com rompantes ali de impulsividade ou de agressividade. A medicação ela vai diminuir esses sintomas, em alguns casos até mesmo suprimir, mas não vai ensinar o comportamento mais efetivo para poder lidar em situações da vida em que você vai sentir raiva, em que você vai ser frustrado. Não tem um processo de ensino no quesito de lidar com as emoções, lidar com os sentimentos, com as situações aversivas. Já que optou-se por entrar com a medicação, vamos cuidar dessa dosagem, vamos começar com bem pouquinho, para ver como que a criança vai reagir, para que ela também não deixe aspectos importantes da personalidade dela de lado. Você acredita que a falta de informações para os pais ou responsáveis sobre tratamentos alternativos sem o uso de medicamentos? Olha, claramente, assim, eu posso dizer que a informação ela chega em vias muito mais rápidas se a gente for comparar com décadas anteriores, que não tinham tantas pesquisas, né? Eu vou dar o exemplo do autismo, que é o mais clássico. Mas é claro que a gente não pode fazer uma análise descolada do contexto socioeconômico do nosso país.
É claro que tem pessoas que têm um acesso muito mais facilitado, porque têm condições financeiras de ter esse acesso, informações também para as próprias famílias. E tem outras que não têm tanto acesso, porque às vezes a questão nem é tanto acessar a informação, as ciências sejam acessíveis às crianças que não têm condições. Então acho que tem que ser muito mais difundido. Acho que perpassa também a questão da inclusão na escola, que é um movimento muito legal que acontece, assim, principalmente nas escolas públicas, né, de realmente fazer com que a criança ela seja socializada junto com as outras, que a diferença faça parte da nossa vida. Porque todos nós somos diferentes, né, uns dos outros. Como os pais podem ser orientados para não cederem à medicação logo de início? Pois é tentador, né? Principalmente porque tem algumas crianças que apresentam comportamentos às vezes difíceis de extinguir, que é um termo que a gente usa na psicologia comportamental, mas eu acho que é importante esgotar todas as possibilidades, né? Faça todas as avaliações possíveis. Então, eu acho que assim, antes de entrar com a medicação, a gente precisa ter uma perspectiva ampla para o contexto dessa criança. É possível inserir as terapias e esperar as terapias, uma iniciativa e uma responsabilização dos pais. Muito quando eu atuava com o público infanto-juvenil, principalmente em termos de neurodivergência, é que muitos pais às vezes colocam a criança em processo terapêutico, mas não estão muito dispostas a mudarem os próprios comportamentos, uma mudança do ambiente mesmo, né, da família. Depois de um certo tempo, depois de todas as intervenções possíveis, não teve condições assim de uma melhora, de um bom prognóstico. Eu não sou uma profissional que é contra a medicação, que demoniza a medicação, mas eu acho que tem que ter sim uma parcimônia, tem que entender muito esse contexto da criança. Não tem problema que seja tudo muito controlado, porque tem períodos da neurodivergência na vida que não necessariamente aquele indivíduo vai precisar de aderir à medicação. Na infância a gente tem uma janela de aprendizado entre a infância ali e o início da puberdade, tem uma janela neurológica aberta. Então, se naquele período realmente for necessária a entrada da medicação, que a gente cuide para que seja da melhor maneira possível. Entendi. Muito obrigada pela sua participação, foi muito pertinente as suas respostas. Obrigada, eu que agradeço.